Olá, Sandra. Olha, podes pedir para aderir? Eu vou, obrigada. Obrigada. Oi? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Olá! Oi! Boa noite a todos, a quem nos vai começar a ver. Hoje eu estou aqui com a magnífica escritora Sandra May. Para Ah, quem ainda não conheceu, vai ter esta oportunidade de conhecer, principalmente porque a Sandra, para além de uma excelente escritora, sim, eu sou suspeita porque já li e adorei. A Sandra é de facto uma excelente escritora, mas para além disso é um ser humano extraordinário e tem um percurso bastante invulgar, digamos, principalmente para o percurso da escrita. Sandra, antes de mais, como é que estás? Estás numa fase de vida diferente. Então, como é que tu estás? é sim, eu confesso que estas horas da noite, por isso que eu te mandei aquela mensagem hoje, que esta hora já devia estar ali a dormir, porque realmente estar grávida é assim. Nós queremos é só dormir, não é? Então quando chega aquela hora, mas estou animada, está tudo bem, estou pronta para conversarmos um bocadinho, estou ansiosa. Boa, boa. Vamos respeitar esta hora por ti, pela lontrinha. Sim, por Vamos favor. respeitar essa hora. E claro, nós tentamos sempre, eu pelo menos tento sempre respeitar esta hora com todas as pessoas com quem estou. Sandra, podes então começar a falar um bocadinho do teu percurso, para as pessoas perceberem que de facto não é um percurso muito comum para um escritor, digamos nós. O que é que tu nos dizes? Sim, o meu percurso assim de vida profissional é assim um bocadinho um turbilhão, não é? Porque eu acho que nós quando começamos a ir para o mercado de trabalho e antes disso temos os nossos sonhos, eu sempre fui uma pessoa que fui sempre correndo à procura daquilo que me fazia feliz, portanto a minha carreira começou como bailarina. Eu fui bailarina profissional durante vários anos, participei em diversos projetos de dança, e só cá em Portugal a arte, não é? A cultura, para mim, É verdade, é verdade. já estava a começar a ser um bocadinho insustentável só ser bailarina. Então decidi ir para a faculdade, estava a estudar criminologia na altura, mas depois também percebi que o curso, apesar de incrível, não era exatamente a minha vocação. E foi quando tive um professor meu que foi militar no exército, ele tinha sido sargento, e basicamente uma coisa levou à outra. Quando eu por mim estava eu também no curso de sargentos do Exército, portanto foi assim a melhor experiência da minha vida, tipo a recruta, conhecer camaradas, fazer amizades para o resto da vida. Ainda tive lá um pouquinho mais de 3 anos no Exército, pertencendo à categoria de sargentos. Foi uma boa experiência, claro, teve as suas partes positivas, as suas partes menos positivas, como qualquer outro trabalho, não é? De hoje em dia, acho que nós jovens, acho que a nossa geração, principalmente, que são uma geração que está muito a enverdar pelo empreendedorismo, É de verdade. repente ver-se estar ali preso quase numa farda, ali estávamos muito formatados, e então eu comecei a perceber que à medida que os anos iam passando, como o lado criativo, o lado sensível, lá está, dos palcos, de ser bailarina, começou a ser posta em causa em muitos aspectos. Então foi quando eu comecei a me agarrar à escrita de uma forma muito descontraída, assim só para desanuviar um bocadinho a cabeça ao final do dia, e quando eu por mim tinha um livro escrito, e foi quando eu percebi que não, afinal é mesmo isto que eu quero fazer para o resto da vida. Mas pronto, até chegar ao ponto de, ok, é ser escritora, como podem ver, foi assim uma montanha russa até lá, não é? Ai, desculpa, é de facto um percurso muito interessante, até porque bailarina a sargento são um bocadinho os opostos, não é? São áreas completamente diferentes, mas que tenho a certeza que te enriqueceram bastante e que tu muito provavelmente aproveitas essas experiências anteriores como uma forma também de enriquecimento literário, não é? Como fonte de inspiração também. Sim, eu dou graças a Deus por ter passado por tudo, pela minha carreira, as minhas ditas carreiras todas que eu fiz, e tive o prazer de trabalhar em cada uma delas, e
dei sempre o melhor de mim. Hoje em dia é sumo, é mesmo conhecimento para construir as minhas personagens, as minhas histórias. Conheci pessoas de vários sítios. Eu também me descobri a mim várias vezes, né? Porque à medida que a gente vai trocando de carreira, acabamos também por afetar um bocadinho a nossa personalidade, a gente vai mudando esse mundo o mundo onde é que a gente está. Portanto, eu acho que foi e é uma fonte de inspiração. No caso, por exemplo, da criminologia, que eu pensei que, epá, aquilo foram 2 anos, agora tem assim 2 anos assim para o ar. Não, porque agora descobri que realmente o meu género literário, que eu adoro escrever, é exatamente policial, crime e um thriller psicológico. Portanto, e onde é que eu vou buscar esta inspiração toda e conhecimento? Exatamente ao curso onde eu tinha estado e pensava que nunca mais ia tocar naquilo, mas afinal tudo se complementa. Portanto, foi tudo agora uma inspiração. É conteúdo mesmo. Boa. Sandra, falando um bocadinho da tua aventura, conta-nos como é que foi a tua aventura pela estrada, pelos caminhos de Portugal. Olha, eu sou muito sincero, muito sincero, muito sincera. Opa, ainda me custa falar um bocadinho sobre a viagem. Eu sei que já passaram vários meses, mas realmente foi algo que me marcou bastante, porque eu pensava, é só pedalar, não vai custar assim tanto, mas não, realmente gostou muito. Este projeto nasceu, a Estrada Nacional 2 nasceu exatamente para fazer algo inédito e diferente que nenhum outro escritor português e que eu saiba, vou arriscar dizer no mundo, mas também não posso afirmar, mas pelo menos português sei que nenhum agarrou numa bicicleta, muito menos uma pasteleira, e Exatamente. percorreu, não é? E percorreu o país inteiro a fazer apresentações, a conhecer as novas câmaras Olha, porque é uma municipais. bicicleta e não uma bicicleta mais apropriada para o tipo de estrada. É assim, eu quando fui à Decathlon, não é? Porque depois acabei por ser patrocinada pela Decathlon. Aliás, tenho que, já agora aproveito para agradecer à Decathlon, porque foi realmente o grande patrocinador no meio disto tudo e permitiu que a viagem fosse mais confortável, porque eu na verdade só investi mesmo na bicicleta. Tudo o resto foi a Decathlon que me deu, os materiais, tudo. O que vocês podem imaginar foi tudo a Decathlon. Portanto, eu fui toda a Decathlon dos pés à cabeça. Mas essa bicicleta, porquê? Eu fui com o meu marido, o Nelson, tu só me conheces o Nelson. Sim, claro. A gente teve lá com a Mónica, que foi a menina que nos atendeu na altura, a colaboradora da Decathlon, e comecei a perceber que, epá, é que eu mal vi a bicicleta, eu apaixonei-me. E ela assim, oh menina, mas você não pode levar esta bicicleta. Isto é pesado, isto é tipo, é para cotidiano, fazer tipo 5 km, que é de casa ao trabalho, trabalho-casa, 10 km no máximo. Você não vai aguentar a viagem toda, que são 739 km. Na verdade é mais, porque eu fui à procura ao início de alguns carimbos e havia desvios de 20 km, portanto fazia 40, vindo para lá, vindo para a Estrada Nacional novamente. Ela disse, você não vai aguentar. A menina é doida, não vai, não vai. E eu, mas é que este projeto precisa mesmo de uma bicicleta Ela mais não te grande. conhecia. Sim, ela dizia, você vai ter muitos furos, a bicicleta é muito pesada, só a bicicleta são 20 quilos, você vai levar mais 10 quilos de livros. Opa, não faça isso. Eu, mas eu vou, eu gosto da bicicleta. Então comecei a treinar com a bicicleta e realmente não me gostava assim muito o treino. Mas quando fui mesmo para o terreno a sério, aquela bicicleta foi necessária porque tornou o desafio, para além de esteticamente mais atraente, foi um duplo desafio. Já era difícil fazer a Nacional 2 de bicicleta, ponto. Agora, Claro. aquela bicicleta, que tem apenas 6 mudanças, foi assim um Mas olha, desafio. o que é que te fez embarcar nessa grande aventura? Foi mesmo marcar pela diferença, fazer algo louco, que eu estava a ficar farta de estar em casa, tipo, eu estava a ver os livros, a olhar para mim, eu tipo, eu tenho que despachar estes livros, estou a ficar maluca, porque sempre que entrava no meu escritório, eu só pensava, epá, ainda tenho tantos livros para vender, eu tenho mesmo que fazer algo inédito, algo que o meu livro consiga atingir os maiores canais de comunicação. Então comecei a pensar, e depois a ideia partiu de mim e do Nelson, do meu marido, e que realmente nós dois, olha, vais tu sozinha, e leva, porque isto era para ser. Eu sempre quis fazer a Estrada Nacional número 2 de bicicleta. E era para ser as nossas férias.
Só que depois, olha, acabou por ser ver o projeto em si, exatamente para chamar a atenção e sensibilizar as pessoas que ia conhecendo, as minhas apresentações. Eu fiz praticamente uma turnê, literalmente, por Portugal inteiro com os meus livros e ver o Ainda Não É Desta, não é? O livro em si, nas televisões, a aparecer na televisão, a aparecer nos grandes canais de comunicação de revistas e jornais digitais, como a NIT, como a Sapo. Comecei a perceber que foi realmente um projeto cultural que teve bastante sucesso. Sim, teve impacto, até porque, como tu disseste muito bem, no meio literário, é uma aventura muito, muito pouco comum, não é? Muito invulgar, mas que tu marcaste também, e eu lembro-me que na altura fizeste questão de dizer também que, no fundo, representavas todos os escritores, não é? E todos os trabalhadores independentes que querem mostrar o seu trabalho, não é? E que sentem essa necessidade de se verem representados, não é? Sim, eu acho que há muita pouca representação positiva, e vou reforçar o positiva, sobre os autores independentes, neste caso, artistas independentes. Não é, já é difícil um autor e qualquer artista ter uma casa por trás, neste caso, os autores, uma editora por trás, e realmente vingar o seu nome numa editora, quanto mais independente, não é? Portanto, Exatamente. foi mesmo uma inspiração para mostrar, principalmente aos jovens hoje em dia, que se querem realmente alguma coisa, é preciso fazer um bocadinho de sacrifício e temos que marcar sempre pela diferença. Não basta dizer, eu sou diferente, eu escrevo diferente. Não, porque escrever toda a gente escreve. Escrever um livro é fácil, não é fácil vendê-lo, ok? Mas toda a gente é capaz de escrever um livro. Agora, fazer com que o livro e a viagem, o percurso do livro seja memorável, isso é que é difícil. Então, Ainda Não É Desta ficou muito marcado pela viagem da Nacional número 2. Por isso é que no próximo livro vou ter que arranjar outra maneira, não sei, se calhar vou arranjar aí um barco e vou pela Costa Vicentina. Não Agora mais sei. acompanhada, não é? Sim, agora vou ter que ir acompanhada, não é? Mas eu sei que precisei de fazer isto por mim, mas depois comecei a perceber que estava a ser algo maior do que eu. E foi aí que eu comecei a perceber que estava a ser uma pressão maior, porque eu não escondi isto, mas ao terceiro dia eu queria mesmo desistir, porque entrei em exaustão mesmo. Os próprios bombeiros na régua disseram: oh menina, você vai ter que desistir, porque assim você está, entrou em exaustão em apenas 72 horas nesta viagem. Ainda lhe falta, eu nem sei quantos quilómetros faltavam na altura, porque Lamego, ainda não tinha chegado a Lamego, que marca aos 100. Portanto, faltava uma viagem toda, né? Ainda faltava-me ali 17, 16 dias pela frente. Mas eu depois, quando comecei a perceber que estava a motivar outros artistas portugueses, com a minha força, com a minha vontade de mostrar que é possível marcarmos pela diferença, aí tive que engolir um bocadinho o meu lado mais egoísta e fazer por todos. Acho que foi muito isso. Fizeste muito bem uma representação, passaste por muitos sítios, inclusivamente bibliotecas municipais. Como é que foi a tua experiência nas bibliotecas municipais? Hoje em dia nós ouvimos falar muito pouco, infelizmente, são equipamentos municipais que são pouco valorizados. O que é que tu nos tens a dizer sobre a tua passagem pelas bibliotecas? Olha, eu fiquei um bocadinho triste, confesso, não na forma como me trataram, receberam nada disso. A apresentação foi incrível, juntámos muitas pessoas em muitos municípios. Ao início da minha viagem, confesso que as bibliotecas aparecia uma, duas pessoas, ok? Mas depois ali, quando passei Góis, que foi tipo o município que eu senti que apostou muito na minha divulgação, a partir de Góis até ao final comecei a encher bibliotecas. Isso para mim foi uma vitória, mas no que toca às bibliotecas eu fazia sempre esta pergunta a todas as bibliotecárias e presidentes da Câmara ou vereadores da Cultura, porque tinha sempre alguém a representar a Câmara Municipal, como é óbvio, não é? Vi e perguntava, então, e a biblioteca ainda é usada? E as pessoas diziam, isto qualquer dia vai ser um museu, porque realmente estamos a perder o hábito de ir à biblioteca, as próprias, também depende da biblioteca e do município, a relação que têm, isto é muito importante porque quanto mais autonomia as bibliotecas têm, mais fácil é de meter lá atividades atrativas para os jovens, para os mais velhos, até mesmo, por exemplo, como nós estamos no interior, e como a Nacional número 2 é toda feita
pelo interior, né? A espinha dorsal de Portugal, comecei a perceber que as populações também eram extremamente envelhecidas, então nós também temos que fazer atividades que as puxem de alguma forma para as bibliotecas. Mas há bibliotecas que são bastante dinâmicas, têm ótimas instalações, quase todas elas me surpreenderam, porque são bibliotecas muito fortes em termos de instalações, mas depois estar lá realmente público é muito difícil e fico um bocadinho, fiquei triste porque eu lembro-me que eu adorava ir à biblioteca e adoro ir às bibliotecas. Eu própria também estou a começar a perder esse hábito. Eu acho que é o hábito, lá está o digital, não é? Estamos todos agora muito agarrados aos ecrãs e qualquer coisa a gente encomenda pela internet, vem cá ter a casa e depois já estamos a perder realmente o requisitar o livro, o ir à biblioteca. Pronto, agora também já não vemos CDs, não é? Porque antigamente até íamos lá ouvir aqueles CDs É brutais e ver verdade. filmes e não sei o quê. Mas está-se a perder. E as bibliotecárias estão com uma preocupação enorme que é muito difícil chamar público, principalmente os jovens, não é? Principalmente os jovens, não está realmente a longo prazo. Sei que talvez vai acabar por ser um museu um dia. As bibliotecas vão ser um museu, infelizmente. E a profissão de bibliotecária também, infelizmente, não é? É com muita pena nossa. Sandra, falando um bocadinho do teu, e aqui indo de encontro ao tema da nossa live, que é a arte da escrita, como é que tu processas a escrita? Portanto, como é que tu interiorizas todo o processo de escrita e explica um bocadinho todo porque é muito particular, não é? Eu acho que depende muito de cada autor e depende muito de cada escritor também. Um, a forma como escreve e o processo de escrita em si é muito diferente de escritor para escritor. No teu caso, o que é que nos podes falar sobre a tua arte da escrita? Olha, o meu processo, o meu método, não é? A minha metodologia de escrita foi-se ganhando a partir do momento em que eu deixei realmente de ser militar e passar a tempo inteiro. Porque o Ainda Não É Desta foi escrito enquanto eu era militar e estava a exercer a profissão. E aí eu não tinha método. Vou escrevendo como se fosse quase quem ler o Ainda Não É Desta vai perceber que aquilo facilmente podia-se recortar em cada parte e dar um episódio de uma série qualquer. E foi essa a minha intenção. Foi escrever para me divertir, ou seja, não tive um método. A coisa foi rolando, até chegar a um ponto em que eu disse, não, vou ter que terminar, porque senão o livro vai ficar muito extenso. Então, hoje em dia, como eu faço isto a tempo inteiro, eu tenho um método que é um bocadinho controverso, não é? Eu tenho todo um ritual antes de escrever um livro. Ou seja, eu geralmente começo sempre por definir, em primeiro lugar, o título do livro. Ou seja, eu não começo a escrever a história e depois batizar o livro. Eu não faço nada disso. Eu começo ao contrário. Eu tenho o título, ou seja, eu começo a casa quase pelo telhado. Eu tenho o título, tenho a história, escrevo tudo num papel, não é? Neste caso, uma folha A4, num bloco de notas, e escrevo a história toda, assim, um resumo, como se fosse a contar a história a uma amiga, o que é que se vai passar com o livro. Depois é que começa a fazer a caracterização das personagens, o sítio, a linha cronológica, por assim dizer, e só depois passo para fazer o esqueleto dividido, ou seja, começo a fazer capítulo 1, capítulo 2 e a escrever o que é que vai se passar em cada capítulo. E comecei a perceber que esse método para mim funciona. Começou a funcionar muito bem porque tenho todo um quadro visual daquilo que é que se vai passando ao longo dos capítulos, o que acaba por me dar bastante depois bagagem e liberdade para mudar seja o que for, ou seja, fica tudo muito organizado. Isso é o meu método, é tipo isto, ok? Portanto, título, primeiro lugar, depois escrevo a história toda e depois é que começo a dividir capítulo a capítulo e a decidir o que é que vai acontecer em cada capítulo, fazer o esqueleto. Agora, o meu processo de escrita, tipo diário, ai, gente, vocês ficavam todos, mas eu tenho um ritual que é. Agora não, porque estou grávida, não posso fazer isso, mas basicamente eu treinava em jejum, ia dar uma corridinha, 10 km, 8 km, às vezes 6 km, tivesse muita preguiça, em jejum, tomava um banho de água fria, ok? Se fosse inverno era morno e depois no final metia fria, vestia-me, tipo assim, o meu pijama confortável, sim, porque eu adoro escrever de pijama, não gosto de escrever com roupa de saída, está bem? E depois sentava o meu computador e escrevia em jejum após o exercício físico. Ligava sempre
trago sempre um chá de camomila ou cidreira, acendo a vela que tenho aqui, que é um cheiro a manga, geralmente é sempre, não me perguntem porquê, mas o cheiro a manga funciona muito bem para a criatividade, e começo a escrever. E é sempre, a parte da manhã é sempre a mais produtiva para mim. Ou seja, é importante a gente descobrir qual é a nossa hora de ouro, não é? E depois, quando almoço, aí tenho uma recaída bastante. Sinto que a produtividade não é igual. Como estou a comer, o meu corpo está literalmente concentrado em fazer a digestão e eu durmo sempre depois da hora do almoço, tiro assim 40 minutos para dormir. E depois, quando acordo, é que volto outra vez ao computador. Caso eu não consiga criar mais nada, ou seja, não consiga escrever a história em si, o que eu faço é começar a fazer uma revisão para trás, começar a ler o que é que podia mudar, começar a ver uma revisãozita, editar ali, acolá, mas sem muitas pressões, porque senão uma pessoa fica doida. E agora grávida, pronto, é tudo muito bonito, mas depois agora grávida não dá com nada, gente. Olha, eu como a toda a hora, portanto a criatividade está muito mais parada, não é? Mas eu acredito muito na relação do jejum intermitente com a criatividade e concentração, porque isso funciona comigo. Então ando muito à volta disto. Então, para quem ainda não conhece o teu livro, Sandra, podes deixar aqui uma vontade, explicar aqui a vontade para adquirirem o teu livro? Sim, olha, até vou dizer uma coisa que nem devia, porque ainda nem sequer, olha, vou dizer em primeira mão que nem sequer meti isto no meu perfil ainda, mas quem quiser comprar o livro físico, pronto, pode encontrá-lo no meu site, não é? Ou mesmo aqui mandar mensagem pelo Instagram. E a história baseia-se muito entre a autodescoberta da personagem principal, que é a Lara, é uma miúda de 25 anos, que tudo teve na linha certa, ou seja, ela estudou, escolheu o curso, arranjou um namorado, estava tudo muito bem. E depois ela pensou, olha, vou finalmente ficar com o meu emprego de sonho, que é, supostamente era o último patamar que ela achava que teria de conquistar. Quando ela percebe que não fica com o emprego, pronto, é daquela situação que não sabe, não, acho que a Lara nunca ouviu um não ainda, né? Então aquilo mexeu muito com ela, a frustração, não saber lidar com a frustração de um não, de não, tu não vais ficar connosco, não é? Então aí ela começa a meter em causa tudo, termina a relação, vai viajar. Por A isso Lara é um eu bocadinho um reflexo também de uma geração que aposta muito na educação, como é a nossa, não é? A nossa geração, mas que depois vê as suas expectativas um bocadinho buradas, no sentido em que não é bem assim, certo? A vida dá outra volta. sim, a vida deu e vai continuar a dar nos próximos livros uma volta à Lara. Uma coisa que eu gosto, principalmente no meu livro, e acho que eu passo essa mensagem muito bem, é que a personagem, apesar de ter uma evolução de inteligência emocional um bocadinho melhor, ela termina ainda a debater-se, porque apesar de tudo, ainda na desta passa-se num ano. Não é? Estamos a ver quase um ano a passar e vemos uma personagem a debater sobre aquilo que é a vida, ou seja, lá está, a nossa geração e as gerações que vêm antes de nós vão dar muita importância ao canudo, né? Ao título, ao estudar, ao ter uma carreira, mas depois esquece de trabalhar o resto. Neste caso, as relações pessoais que temos de ter, a nossa vida social, a nossa inteligência emocional. E a Lara não tem esta inteligência emocional, e acho que no livro vai-se perceber muito bem, em contraste com a melhor amiga dela, que é a Maria, que apesar de ser uma mulher muito bem sucedida, não é? Apesar de ser muito bem sucedida profissionalmente, depois também conseguimos perceber que a Lara deseja muito a vida profissional. A Maria deseja muito uma vida pessoal bastante estruturada e firme. Então estes opostos vão atrair-se muito desde sempre, desde que elas eram adolescentes. E o que eu queria revelar aqui é que vai ser o e-book do Ainda Não É Desta, com uma nova revisão, e que vai conter os 2 primeiros capítulos do próximo livro, da continuação. É exclusivo de e-book. Portanto, eu nem devia estar a dizer isto, mas pronto, vou-te a revelar em primeira mão que quem comprar o e-book vai sair, espero até o final do mês que vem, vai sair os 2 primeiros capítulos do livro 2 do Ainda Não É Desta. Não é? Olha, tens aqui uma fã da Maria. Ai, acho Temos que todos aqui uma. nós somos. Acho que todos nós somos, por algum lado, a Maria encantou os leitores e eu não estava à É, espera.
não estava à espera. Porque a história é tão focada na Lara, não é? Que eu pensava que as Exatamente. pessoas supostamente iam se sentir ligadas à Lara, mas depois comecei a perceber que a Maria, que era, foi a estrela, de forma muito inconsciente, e achei isso muito engraçado. Aprendi muito com os leitores nesse aspecto. Olha, para quem ainda não leu o teu livro, temos aqui leitores teus que te acompanham no teu percurso e que já leram o Ainda Não É Desta. Eu posso dizer, porque já o li, tens uma escrita muito simples, simples no bom sentido, portanto, muito acessível, uma leitura muito fácil de ler. A história em si é extremamente cativante. É um dos livros que não dá vontade de parar de ler. Temos sempre aquela tendência de ler o próximo capítulo. Olha, como é que tu tornaste esta escrita tão leve e ao mesmo tempo tão cativante de maneira a manter também o interesse de página a página? Eu acho que o ingrediente que eu preocupei-me em dar bastante à história foi o humor. E não é? Porque eu sinto que a minha história, epá, eu quando me lembro, quando estava a escrever aquilo, epá, é que eu diverti-me mesmo muito. É que eu partia-me a rir enquanto estava a escrever, porque aquilo tudo que aconteceu no livro, apesar de ser fictício, não é? São histórias reais, é histórias que aconteceu comigo, com as minhas irmãs, com as minhas amigas mais próximas da época, ou seja, é tudo muito real. E depois eu acho que o ingrediente eh, especial é o humor e o facto dos diálogos entre elas serem uma coisa muito natural, não é? Eu sinto isso. Quando estava a escrever, eu estava a usar expressões que eu usava com as minhas amigas, que as minhas amigas usavam comigo, ou seja, a escrita simples, na altura, eu sou sincera, era a única forma que eu sabia escrever. Porque eu, sinceramente, quando é uma história assim para uma pessoa ler descontraídamente, rir-se, eu acho que não vale a pena estarmos a usar um vocabulário, quase que é preciso ter um dicionário ao lado. Não é? Eu não gosto de estar a ler um livro que está a ser super relaxante, de repente aparece uma palavra e sou assim, epá, esperem aí que eu tenho que ir ver o que é que isto significa. Opa, e quebra um bocadinho a leitura nesse sentido. E também, como era para um público, na época, eu achei mesmo que quem ia abraçar o Ainda Não É Desta seria uma faixa etária dos 16 até aos 25. Achei que fazia sentido uma linguagem, obviamente, mais soft, não é? Mais simples, onde todos nós conseguimos identificar, mas depois realmente comecei a perceber que os leitores, as grandes leitoras, a grande faixa etária foi 45 mais. Foi pessoas tipo muito mais velhas do que eu estava a prever, não é? E depois com o tempo comecei até a falar com as leitoras e a perguntar, mas porque eu ficava estranha, como é que uma pessoa de 50 anos estava a gostar Ainda Não É Desta, não é? Porque supostamente eu penso, esta pessoa quer ler algo mais charamago, uma coisa assim mais dura, estás a dizer, mais séria. E ela disse que não, disse que muitas leitoras disseram exatamente o mesmo, que foi, como nós já passámos por isto, é quase uma nostalgia para elas estarem a ver as parvoíces da altura e riem-se dos tempos de juventude delas. E fiquei surpreendida por causa disso, fiquei muito surpreendida. Mas realmente este livro é muito transversal em termos de idades das leitoras e esperemos que também ter leitores, porque o livro também é muito importante. É uma perspectiva feminina também das relações pessoais. É interessante. Portanto, de facto, Sandra, o teu livro tem esse impacto, que é tornar a leitura também um ato em si leve, não é? Não tornar, que não seja uma leitura de hora marcada, não é? Uma leitura obrigatória, porque de facto as pessoas têm de se incentivar e de se autodisciplinar a ler. Tu sentiste isso? Sim, porque assim, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu sempre imaginei, se um dia escrever um livro vai ser algo sobre desenvolvimento pessoal, assim, uma coisa assim mais autoajuda, não é? Gostava muito, porque eu gosto muito da parte motivacional, como tu sabes, e é algo que eu gosto muito de fazer, nomeadamente a oradora palestrante motivacional, que é uma coisa que eu faço e adoro fazer, E mas... um dia vamos ter a possibilidade de te ouvir certamente, porque quem não conhece essa tua faceta saberá com certeza. Quem não conhece, não saberá, mas para quem a conhece, de facto, Sandra, tu tens o dom também da oratória.
te acompanha juntamente com o dom da escrita e, portanto, tenho a certeza que vamos depois acompanhar outras atividades tuas. Mas, Por favor, desculpa, interrompi. não faz Então, mal. Não faz mal. E eu comecei a perceber que faltava um bocadinho de leveza nos nossos livros, até mesmo um romance, não é? A gente, como é que eu ia explicar? Há sempre uma coisa, as coisas estão, eles conhecem-se, apaixonam-se, é tipo isto, conhecem-se, apaixonam-se, depois zangam-se e depois fica tudo bem no fim. E eu quis retratar a vida real, mas ao mesmo tempo com leveza, ou seja, uma coisa, uma leitura que não fosse de grandes mensagens pesadas, porque se formos a ver, o Ainda Desta tem muita mensagem por trás importante, mas é algo que todos nós sabemos. Todos nós sabemos que é importante viver o dia a dia, que é importante valorizar as amizades, que é importante trabalharmos o nosso autoconhecimento, mas está tudo muito leve. Acho que também é preciso haver livros que não tenham que ter uma grande mensagem. Acho que é importante ter livros para descontrair um bocadinho, não é? Não temos só que fazer conteúdo de desenvolvimento pessoal e ter livros romances com grandes histórias. Não, às vezes é simplesmente a vida real de uma miúda de 25 anos que não sabe o que vai fazer, que não gosta da vida adulta e que pensava que a vida adulta era uma coisa completamente diferente. E é vermos uma personagem a levar com baldes de água fria, não é? E, e realidade, não é? a É o realidade confronto com a realidade. e vermos a reação dela, que é completamente genuína, que acho que nenhum de nós gostou de receber um não na entrevista. Olha, eu por mim falo. Atenção, há ali uma passagem que até posso confessar que é quando a Lara está a falar com a Maria e diz que, olha, eu não fui aceite em nada. Isto aconteceu comigo, tipo, vocês não têm noção, mas eu até fui recusada a vender gelados na praia, porque disseram que eu não tinha perfil para vender gelados na praia. Então a minha mãe ligou-me, eu estava super desmotivada, e a minha mãe, então filha, oh mãe, olha, ninguém me aceita. Nem shopping, olha, nem o McDonald's me aceitou na altura, eu só pensei, o quê? Sou mesmo péssima. Tipo, e a minha mãe disse, oh filha, olha, nasceste para mandar. Só pode. Tu queres trabalhar, ninguém dá trabalho. Portanto, só podes ter nascido para mandar. E, oh mãe, só se for isso, porque assim eu não sei mais o que fazer, não é? E então a Lara, isso é uma passagem muito real, porque aconteceu realmente comigo e eu não estava a aceitar bem, eu só queria trabalhar, tipo, eu inscrevi-me em tudo, vocês podem imaginar, e não fui aceite. E então é lidar com essas frustrações e a Lara, infelizmente, ou felizmente, porque vai haver o segundo livro, ela ainda hoje, o Ainda Não é Desta ficou, não é, pendurado para o segundo livro, ela não sabe lidar com a frustração, com o não, seja nas relações pessoais, seja nas relações profissionais. E é muito interessante ver depois o crescimento nos próximos dois livros. Inspiraste nesta faixa etária mais jovem e muito bem. Deste aqui uma representatividade do que é também a passagem para uma vida adulta e de responsabilidades, e que de facto nem sempre é simples. Mas, Sandra, falando também aqui um bocadinho da tua experiência enquanto escritora, o que é que de que forma é que tu sentes que inspiras também as pessoas não só a lerem, mas também a estimulá-las para a escrita? É assim, eu neste momento estou com, né, felizmente criei um workshop que já iniciamos, a primeira edição já foi no passado, em fevereiro, no dia 25 de fevereiro, no Ano Café, em Tomar. E este workshop tem o intuito de continuar para outras edições. Estou agora a tentar arranjar já a segunda edição, porque eu quero mesmo motivar e inspirar as pessoas a escreverem. Porque eu sinto que todos nós temos mesmo uma história para contar. E quando tenho escritores jovens a vir ter comigo a perguntar dicas sobre estrutura de texto ou sobre como ter ideias para um novo livro, eu tento sempre ao máximo dar tudo de mim e ajudar esses escritores, porque é importante. Nós estamos a precisar de escritores, estamos a precisar de novas histórias, de novo sangue, como se costuma dizer, não é? Não desvalorizando a atenção, e eu gosto muito de passar esta mensagem, que é, no mundo literário, é importante haver um respeito por aqueles que estão a entrar agora,
mas também é importante manter o respeito por aqueles que já cá estão há bastante tempo. Ou seja, nós não podemos nunca comparar e não podemos realmente estar simplesmente só a dar importância aos clássicos. Da mesma forma que não podemos só dar importância e só lutar por aqueles que estão agora a entrar no mercado, os ditos contemporâneos, não é? Nós somos agora os contemporâneos. Eu acho que é importante haver espaço para todos, porque há prateleiras para todos, e agora eu acho que devia haver mais respeito entre isso, é não compararem, porque se um escritor escreve um romance, não vai ser o pior ou melhor do que um escritor que escreva um desenvolvimento pessoal ou uma ficção científica, entendes? Eu acho que nós estamos num mundo hoje em dia em que parece que estamos sempre a comparar o nosso trabalho com alguém que nem sequer faz parte da nossa rede, ou seja, do mesmo tema. Eu nunca me posso comparar, obviamente, a um Saramago, porque a escrita na altura dele é completamente diferente, a mentalidade era diferente. Nós éramos todos muito diferentes na altura, agora nós somos um bocadinho mais modernos, não é? Estamos numa nova fase, numa nova era, uma nova juventude e a gente que gosta de Saramago, por exemplo, eu quando li Saramago com 16 anos, eu não gostei nada daquilo. Porque eu não tinha maturidade sequer para perceber Saramago. Hoje leio Saramago e gosto, mas a minha maturidade também já é diferente. Então eu acho que é preciso haver respeito entre estas duas vertentes, aquilo que já cá existe e não desvalorizar nunca, e valorizar aqueles também que estão a entrar. Eu acho que é importante. É importante e, como tu dizes, precisamos de sangue novo de leitores e sangue novo de escritores também, Sim. não é? Sim, olha, eu acho que é muito isso, porque infelizmente eu também começo a sentir que de alguma forma lê-se pouco. Ou seja, os nossos jovens lê-se pouco. E eu lembro perfeitamente que na minha altura, mesmo que seja banda desenhada, não é? Porque é uma coisa, olha, que na altura, até os rapazes da minha altura, eles liam aquilo e não sabia piada nenhuma aquilo, sou sincera. A banda desenhada nunca foi a minha praia, a não ser a Turma da Mónica. Acho que todos nós lemos a Turma da Mónica em alguma fase da nossa vida, mas eu sinto que hoje em dia está-se a perder mesmo o hábito de ler. E isso é algo que me preocupa a longo prazo, porque não só por causa do meu trabalho, obviamente, mas é porque acho que a literatura está a cair. Acho que é uma arte que eu não posso dizer que é uma arte que se possa estar a perder, porque eu não quero acreditar nisso, mas sinto que nós realmente temos que começar também a adaptar a nossa escrita de alguma forma à nova geração. Ou seja, temos que escrever aquilo que queremos, obviamente, a mensagem que queremos passar, mas também lembrando quem são os novos jovens e a nova geração, porque eu acho que esta geração que vem agora, olha, quando a minha crescer, não é? E tiver que ler, para ela, se calhar, ler Saramago vai ser uma tortura ainda maior do que foi na minha época, que já era uma tortura, mas nós éramos diferentes, não é? E então eu sinto que temos que também, se calhar, ajustar um bocadinho os planos de leitura aqui para os jovens, para os motivar e as professoras de português darem mais liberdade para lerem aquilo que eles quiserem, porque só assim é que nós vamos cativar, senão não sei como é que vai ser daqui a É uns verdade. tempos. E a tua escrita é muito isso. A tua escrita começou por ser e tiveste até uma grande surpresa, como disseste, em relação à faixa etária que te surpreendeu, não é? No sentido de teres um maior número de leitores na faixa de 45 mais. Mas também escreveste inicialmente para um público mais jovem, não é? A partir dos 16 anos, 16, 17 anos. Tiveste já também alguma repercussão daquilo que foi a leitura para um público desta faixa etária? Tive pessoas que não perceberam a Maria, o que é perfeitamente normal, até porque quanto mais jovem se é muito mais difícil compreender a Maria, mas vi o quanto os jovens se ligaram muito à Lara, porque lá está, precisamente a faixa dos 16 aos 20, que é aquela fase em que parece que há uma pressão, que nós temos de tomar uma decisão da nossa vida e que parece que temos que levar com aquela decisão para o resto da vida. E não é assim. E a Lara é prova viva que não é assim, por mais que a gente tenha um plano, a primeira coisa a cair na vida é exatamente o quê? O plano. Por isso é que é importante ter o plano B, o plano C, o plano D. E durante a nossa vida, eu acho que, por mais que a gente planeia, vai acabar por ser um bocadinho improviso. A nossa vida é um bocadinho improviso daquilo que as oportunidades vão surgindo, não é? Eu sinto que os jovens
não compreendem a Maria, mas eu também percebo. E percebem muito mais a Lara, porque realmente estou naquela. É que a Lara parece que também está a viver uma adolescência tardia. Eu sinto muito isso por parte da Lara, está confusa, não sabe aquilo que quer, mas no fundo confesso que os jovens não gostaram tanto do livro como os mais velhos. Acaba por ser até surpreendente para ti, não é? Tendo Sim, em conta que é uma leitura bastante acessível, mas de facto as duas personagens principais do livro focam diferentes áreas da vida, não é? Áreas pessoais, não é? Em termos de comparação entre pessoal e profissional, mas também em termos de crescimento pessoal, como tu estavas a dizer, o facto de uma das personagens estar numa fase ainda descoberta da vida adulta e a outra já estar um pouco mais madura e um pouco mais ciente daquilo que são as responsabilidades e de que acarreta também uma carreira e um emprego novo e tudo o que é este começar de vida adulta, não é? sim. Elas são, lá está, são duas personagens que elas, juntando elas as duas numa só, elas têm uma vida perfeita, não é? E é para a gente ver que às vezes, quando nós temos uma amiga que diz: epá, olha, nem sabes, estou aqui com um problema na minha relação e nós temos a relação perfeita, não é? A nossos olhos, está tudo bem. E depois temos o contrário, que é a mesma pessoa que estava mal com o namorado, tem uma vida profissional espetacular, e nós dizemos assim: epá, eu preferia mil vezes ser a tua vida. Porque, opá, que estás bem alinhada e eu tenho aqui esta pessoa que é tudo para mim, mas não é? É quase como se fosse aquela inveja de parece que estamos sempre a olhar para aquilo que nos falta. Em vez de olhar para aquilo que a gente já tem e valorizar aquilo que nós já temos. E o livro, e o Ainda Não é Desta faz-me lembrar muito isso, que é tanto a Lara como a Maria, de alguma forma, olham-se e conseguem perceber o que é que lhes falta na vida delas. Apesar que, claro, que a Maria aceita perfeitamente a situação e a Lara não. É uma representação muito importante até desta faixa etária mais jovem, até para que as pessoas, tal como as tuas leitoras mais crescidas, digamos assim, para que as leitoras também compreendam, e uma vez que também já passaram por isso, claro, mas é sempre bom ter uma representação do que é esta faixa etária mais jovem e a entrada na vida adulta, porque muitas vezes tende-se talvez descaracterizar um bocadinho os jovens das suas questões pessoais e da sua evolução, e tu focas muito nisso, não é uma coisa muito séria para quem está a viver, é um sentimento de frustração muito grande para quem o vive, independentemente de já ter passado por ele ou não, no caso das leitoras mais experientes. Mas lá está, foca muito estas duas perspectivas, não é? E é importante teres trazido esta mensagem. Sim, é importante haver esta representatividade para os jovens que pensam que. Porque eu acho que nós, quando somos jovens e temos que passar por isso, não é? O decidir o que a gente quer da nossa vida e depois começar a perceber que cada decisão que a gente toma parece que é um É tiro no reversível, não palhaço. é? É tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei o que estou a fazer. É importante perceberem que cada pessoa tem o seu tempo, não é? E vai ser raras as vezes que vamos acertar à primeira. Vai ser, porque a vida é mesmo assim, e acho que isto acaba por ter um bocadinho de beleza por trás. Que se tudo fosse como a gente planeia, não é? A vida ficava um bocadinho sem graça. Assim, claro que vai haver momentos que a gente vai desesperar. Quando a gente começa a perceber que todos os planos que a gente está a fazer e está a esboçar estão a falhar todos. É normal. E é importante os jovens lerem um livro que diga: olha, a personagem dizer, eu já passei por isso e tudo vai acabar por ficar bem, né? Eu sei que no final da nossa vida a gente vai perceber que afinal deu tudo certo dentro daquilo que nos era possível sermos felizes e com as nossas conquistas. Que eu acho que a nossa geração também já apanha isso, que é queremos tudo muito de forma imediata. E quando as coisas não acontecem de forma imediata, a gente entra em parafuso. E a Lara, por exemplo, é uma pessoa que nota-se que começa a desenvolver situações de ansiedade também, porque ela começa a ver que não está a atingir o que ela quer e que por causa disso vai meter em causa a pessoa que ela é. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, é importante que os jovens vejam o quanto é importante, de alguma forma, ver os planos de alguém falhar para eles dizerem: comigo também pode acontecer isto. Portanto, em vez de dizer
fazer um grande drama, que eu acho que é o que nós fazemos, né? Quando somos jovens. Há uma coisa que corre mal, a gente parece que dá-nos o chilique. Começamos tipo, ai meu Deus, a minha vida é uma porcaria. Eu acho que é importante eles verem para depois eles, ok, falhei, agora qual é o plano que eu vou tomar a seguir? Em vez de paralisarem, não é? Que é o que costuma acontecer muito, não é, falhou, foca numa outra solução. Então este livro espero que seja uma inspiração ao mesmo tempo para eles não caírem na teia viciosa, né? Da Lara, que a Lara é que começa a dramatizar, depois não sai do sítio. E olha, o que é que podemos esperar deste segundo livro, sem revelar muito? Sim. Mantemos a onda leve ou aprofundamos um pouco mais? Vamos aprofundar um bocadinho mais, porque o segundo livro, apesar de não vamos esquecer a Lara, está bem? Porque apesar de tudo, o foco está todo na Lara. Vai haver, este segundo livro vai se concentrar mais, talvez, na Maria e no passado da Maria, porque também não quero dar spoiler do primeiro livro, mas a Maria tem ali um plot twist muito interessante, o porquê dela ser assim, não é? E tudo o que ela passou, posso dizer que em termos de saúde, né, que também muda a vida de uma pessoa. E então o segundo livro vai estar muito mais concentrado na perspectiva da Maria e perceber e contar o que está para trás da Maria para as pessoas perceberem o porquê dela ser uma mulher muito fogosa, muito confiante, muito um furacão, mas também mostrar que ela é assim para os outros, mas por dentro e para aqueles que são muito íntimos, é uma mulher com muitas fragilidades também e que não lida bem. Isto é uma coisa interessante. A Maria não lida bem com situações vulneráveis dela. Isto é uma coisa interessante, porque ela é tão dura, às vezes, e é tão destemida, que depois, quando ela se encontra vulnerável, ela fica um bocadinho como a Lara. Fica um bocadinho frustrada por mostrar esse lado. E então vai ser mais na perspectiva da Maria, no segundo livro. Temos aqui a Team Maria, como está aqui nos comentários. Portanto, a Team Maria vai ficar muito expectante em relação àquilo que tu disseste e ao segundo livro. De facto, o primeiro é uma obra extraordinária, o segundo não lhe ficará atrás, com certeza. Para quem ainda não leu, é uma leitura completamente aconselhada, é uma leitura leve. A Sandra escreve, de facto, de uma forma muito tranquila, com uma linguagem muito simples, muito acessível também, e com uma história muito importante sobre a geração mais nova, o que enfrenta, e agora também o que podemos esperar deste segundo livro. Sandra, diz-me uma coisa, em relação àquilo que as pessoas podem, à forma como as pessoas podem contactar e podem recorrer a ti para o teu livro, como é que tu estás contactável? Fácil. Ou pelo Instagram, que é o mais direto, que eu sei que há muitos leitores que gostam de falar com os autores. Eu próprio também gosto de falar com os escritores quando peço o livro deles para dizer, olha, não se esqueça de autografar. Portanto, podem contactar aqui pelo Instagram ou podem ir à minha página, o meu site, sandramaywriter.com. Eu também, Ana, se me puderes dar um minutinho só, eu só queria mesmo... Claro, dar aqui algumas sugestões de algumas autoras que eu também acho, e autores no geral, que eu acho que é importante, que são autores dito novos, apesar que estamos há muitos anos no mercado, não é? Apesar de tudo, já estou desde 2019, apesar deste meu livro, ainda não deixa de só ter sido lançado em 2022, mas queria só recomendar aqui Liliana Brito, que está aqui neste momento, que foi ela que escreveu o Gabriel, a Alexandra Cruz, que escreveu o Sou Tua, o Bruno Pereira, está bem, que ele já escreveu muitos livros. Eu, por acaso, o livro que eu mais gosto dele é o 5, mas ele, entretanto, vai lançar assim um livro de terror, que é o Quietes, que está a ser muito, muito falado. E também queria já preparar, apesar dela ainda não ter lançado o livro, ela vai lançar, espero que ainda este ano, estou muito curiosa, que é a Mariana Faria. São assim estes autores e a Tânia Alexandra também, que são os autores que eu acho que precisam de apoio, assim como eu, e como nós somos novinhos e somos assim muito pequenininhos, é sempre bom recomendar os outros autores também. Claro que sim, é ótimo. E ficam aqui as tuas sugestões de todos os nomes que mencionaste. Portanto, recomendamos também, eu e a Sandra, a leitura de autores mais jovens, com histórias diferentes, linguagem também
mais acessível, não significa que as outras obras e os outros escritores, como é óbvio, com mérito próprio, não tenham a sua importância, e é óbvio que têm, mas estamos aqui a falar de faixas etárias mais jovens, tanto de leitores como escritores. Sandra, onde é que se pode adquirir o teu livro? Olha, o meu livro só pode ser, infelizmente ou felizmente, só pode ser adquirido comigo, portanto, vão ao site. Vão ao site, é muito fácil, ou podem falar comigo. Portanto, só é mesmo essas duas plataformas, apesar que o e-book, em princípio, ainda não tenho a certeza, poderá depois estar na plataforma da Amazon. Mas isso vamos lá ver ainda, não posso prometer nada. Já deixámos aqui as sugestões de como contactar, os conselhos de como contactar a Sandra, o teu livro também, já deixámos aqui também, aguçámos a curiosidade de quem ainda não leu. Para quem queira adquirir o livro, a Sandra está sempre disponível. Leiam muito as obras da Sandra, que são extraordinárias. Dos outros autores jovens também, é muito importante, apoiem sempre esta literatura desta geração mais nova, é extremamente importante, tanto de leitores como de autores. Sandra, obrigada por teres estado aqui comigo nesta horinha, por teres dispensado. Já tínhamos marcado esta live há algum tempo e agora houve esta oportunidade, a qual eu te agradeço imenso. És de facto uma pessoa extraordinária com quem eu tive e ainda tenho o prazer de privar. E portanto estou muito agradecida por teres estado aqui hoje. Sei que fizeste de facto um esforço para isso e portanto o meu agradecimento vai todo para aqui. Não te querendo reter mais, vou deixar aqui um tempo para quem queira, para quem tenha aderido à nossa live há pouco tempo e não tenha estado tão online, no sentido de ouvir tanto a nossa live. Deixar aqui também um espaço para comentários, sugestões que queiram falar com a Sandra. Tenho aqui uma pergunta para ti, Sandra. Se já pensaste em colocar o livro digital na plataforma SPE? Oh, gente, é assim, eu não quero de todo, eu que nem sei faço ideia o que é isso. Tipo, Ok. opa, é assim, posso não conhecer por essa sigla, não é? Mas tipo, não faço ideia, mas vou pesquisar plataforma da SPE, não sei. Pá, não sei, opa, mas vou pesquisar já, tá? Agora, quer dizer, agora que eu ia dormir. Não, a Sandra está aqui disponível para responder às vossas perguntas e curiosidades relativamente ao livro, à forma de escrita. Para quem quiser, temos aqui este bocadinho. Eu não queria alongar muito mais, porque de facto a Sandra está a precisar de descansar juntamente com a sua bebê. Dar aqui a Sociedade Portuguesa de Autores. Está esclarecido. Ok. SP, Sociedade Portuguesa de Autores. Não, sim, exato. Foi a Casa das Mulheres que deu. Agora atrapalhar um bocadinho. Obrigada, Casa das Mulheres, pela sugestão. Muito obrigada, Sandra, mais uma vez. Tens aqui muitos fãs hoje, muitos sabe aqueles admiradores. amigos, vêm todos, amigos, vêm todos. Epá, eu sou sincera, eu adoro e agradeço imenso a todas as pessoas que me apoiam, por quem está, os meus leitores, obviamente agradeço imenso, mas também não posso nunca esquecer dos autores e autoras que estão comigo por trás, no backstage, não é? A aturar às vezes as minhas Queres deixar uma mensagem de força também. Queres deixar uma mensagem de força para estes autores? Sim, claro, é assim, nós estamos todos juntos, não é? No mesmo barco e eu quero muito que eles nunca desistam de uma forma que me dão força a mim, eu dou força a eles e é importante, eu acho que é importante e quero deixar isto bem saliente, é importante nós sabermos escolher a nossa rede de apoio, está bem? Porque é como tudo na vida, em qualquer projeto da vida, em qualquer fase da nossa vida, nem sempre vamos ter as mesmas pessoas ao nosso lado. E é perfeitamente normal. É normal que eu agora esteja mais ligada a pessoas que também escrevam, porque também quero beber delas o conhecimento que elas têm e também quero dar um bocadinho do meu conhecimento a elas. Portanto, escolham bem a rede de apoio que vocês têm na vossa vida, seja de forma pessoal, seja de forma profissional, porque isso determina muito o nosso sucesso. E eu sou grata porque tenho uma rede de apoio
enorme e nunca, por isso é que eu fiz questão mesmo de salientar alguns dos autores, porque lidam comigo diariamente, ainda que não, infelizmente não fisicamente, mas de forma muito presente através, graças a Deus, a internet é boa por causa disto, não é? A gente poder fazer amizades. Exatamente, exatamente, é ótimo. E portanto deixamos aqui também este conselho, esta sugestão. E para os leitores, Sandra, motivando os leitores mais jovens, os menos jovens também, mas motivar para a leitura, independentemente da faixa etária, é sempre importante. O que é que tu nos podes dizer? Encontrem o vosso género, encontrem o vosso livro. O que eu aconselho sempre é escolham um livro que seja de encontro à vossa maturidade sempre. Claro que isto às vezes parece um bocadinho estranho, mas eu não acredito que haja maus livros. Eu não acredito. Eu acredito é que nós não lemos certos livros no tempo certo. Da mesma forma que eu tive a experiência do Saramago, não é? Que aos 16 anos aquilo era tipo, cortem-me os pulsos. Agora eu gosto de ler Saramago. É isto que está a acontecer. E de uma forma que eu tive leitores que leram um livro ainda não é desta e também não gostaram, e se calhar daqui a uns anos vão olhar para trás e olha, vou pegar outra vez nisto. E vão ler e se calhar vão se identificar muito mais do que na altura. Portanto, leiam muito, mas leiam aquilo que vocês querem ler, sobretudo. Nunca se deixem influenciar por alguém, não é? Tens que ler aquilo, porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para ti. E vice-versa. Portanto, não tenham vergonha de escolher certos livros. Se é o que vocês gostam de ler e se é aquilo que vocês se identificam, leiam isso. Simplesmente assim. É escolher o vosso livro. Não há nada mais. Obrigada, Sandra, mais uma vez, pelas tuas mensagens de positividade em relação aos autores, aos leitores, também por teres partilhado um pouco connosco a tua experiência de vida e a forma como escreves. É muito importante para nós, também para quem ouve, para perceber um bocadinho o por trás do livro e da escrita e do enredo que tem e da história. Por isso, mais uma vez, quero agradecer a tua presença nesta hora, agradecer também a todos os que estiveram a assistir esta live. Para quem deixou aqui nos comentários, vai ficar disponível no meu perfil. Portanto, basta ir em ana.vieira.vicente e está lá na parte das lives. Basta reverem. Sandra, muito obrigada. Um voto de muito sucesso para a tua próxima obra e também as próximas, não será certamente a última. E também poder ver-te mais vezes como oradora. As pessoas talvez ainda não tenham essa percepção, mas de facto tu és uma excelente oradora. E, portanto, tens o dom da palavra escrita e da palavra falada também. Obrigada. Portanto, é uma mensagem que eu deixo aqui. Acompanhei a Sandra. O trabalho da Sandra é extraordinário, é muito transparente. E também, mais uma vez, reforçar o de todos os outros autores que a Sandra recomendou, e mesmo aqueles que não tenha falado. Existem autores independentes que, de facto, precisam muito da nossa colaboração, principalmente para ver o seu trabalho reconhecido, e é sempre muito importante incentivar a leitura. Sandra, mais uma vez, muito, muito obrigada por teres estado aqui nesta hora. Vamos conversando, acompanhem sempre o trabalho da Sandra, que está sempre disponível através das redes sociais dela. Comprem o livro, leiam e partilhem, porque é muito importante e posso dizer-vos que a história é de facto extraordinária. Obrigada. Obrigada. E boa noite a todos e boa noite, Sandra. Muito obrigada. Um beijinho a todos. Muito obrigada.